Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Hoje, dia 6 de novembro, sexta-feira, estamos começando o momento Bom Samaritano. Essa passagem de hoje, eu acho que ela é uma passagem muito interessante para a gente refletir, porque, na verdade, eu vejo às vezes que as pessoas têm dificuldade de entender essa passagem, né? Então vai ser muito interessante hoje. Vamos esperar o povo chegar aí, nós estamos no primeiro momento, o momento da acolhida, né? Então vamos ver, vamos esperar o povo chegar aí. Cada um vai chegando, a gente vai cumprimentando as pessoas à medida que forem chegando, né? E aí a gente vai ver que bicho dá, né? O mistério. Qual é a interpretação que eu posso fazer dessa passagem de hoje, com a reflexão que a gente pode fazer e por que essa passagem é importante, né? Vamos lá. Chegou alguém? Oi, Diane. Paz e bem. Sabe, Diane, eu acho que hoje tem uma leitura que é interessante da gente fazer, né? Porque eu acho que essa interpretação de hoje é uma interpretação complicada, né? Paz e bem, Diane. Como é que você está, menina? Tudo tranquilo? Eu, como você pode ver, meu nariz está entupido, a asma está querendo chegar. Oi, Fátima. Paz e bem, Fátima. Eu estou bem, graças a Deus, só um pouquinho de asma. Djalma, Doraci, paz e bem. Diane me respondeu que ela está bem, graças a Deus. Fátima está devolvendo paz e bem para mim, muito obrigado. Ah, obrigado, Diane. Diane, asma para mim, eu falo assim, asma para mim e ter nariz é a mesma coisa, porque desde que eu me lembro, eu tenho asma, né? Então, desde que eu me lembro, também tenho nariz. Então, para mim, asma é uma coisa normal. Na verdade, esses dias de isolamento foram até, assim, eu tive poucas asmas, eu tive menos asmas do que o meu habitual, né? Mas eu agradeço o seu desejo de melhoras, né? Também esses dias aqui no Rio teve meio frio, meio chuvoso, né? Ontem teve lugar no Rio que choveu granizo, né? Fico pensando o que é isso, né? Não é nada de excepcional, né? Não é uma coisa que a gente não tenha visto, né? A gente já viu chover granizo várias vezes no Rio, né? Mas toda vez que chove chama atenção, né? Me lembro, tem o quê? Tem uns 18 anos que eu estou aqui em casa, né? E eu começo a ter uma chuva, eu acho, nossa, mas esses pingos tão grandes, estão fazendo barulho tão grande, que quando eu olho não era pingo, era granizo. Oi, Algarte, paz e bem. Estava comentando, Algarte, que eu tô com uma asma danada. Rita, paz e bem, Rita. Aí também estava falando, Algarte, você que não é do Rio, ontem aqui no Rio choveu granizo, né? No Rio já choveu granizo algumas vezes, não é uma novidade, não, né?
Já choveu granizo aqui em Laranjeiras várias vezes, inclusive. Sua rinite sarou, né? Eu te disse, menina, eu te disse. Né? Diane, eu tenho bronquite, mas graças a Deus há anos não faço uma crise. E não tenho crise de asma, mas sei quanto é ruim. Minha infância inteira eu tive asma também. Então você sabe o que é, né, Diane? Então não é novidade para você. Né? Eu já tive asmas horrorosas, assim, coisa de doido. Torre, André, querido, paz e bem. Como é que você está, Torre? Bom, pessoal, vamos começar? Vamos nós? Vamos lá. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus disse aos discípulos: um homem rico tinha um administrador que foi acusado de esbanjar os seus bens. Ele o chamou e lhe disse: que é isso que eu ouço a teu respeito? Prestas contas da tua administração, pois já não pode mais administrar meus bens. O administrador então começou a refletir: o senhor vai me tirar a administração. O que eu vou fazer? Para cavar não tenho forças, para mendigar tenho vergonhas. Ah, já sei! Já sei o que fazer para que alguém me receba em sua casa, quando eu for afastado da administração. Então ele chamou um dos que estavam devendo ao seu patrão e perguntou ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de óleo. O administrador disse: pega a tua conta, senta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou ao outro: e tu, quanto deves? 100 medidas de trigo. O administrador disse: pega a tua conta e escreve 80. E o Senhor elogiou o administrador desonesto, porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. Palavra da salvação. Enquanto eu estava lendo, Fátima entrou também na nossa live. Nós temos 2 Fátimas na live. Paz e bem, Fátima. Pessoal, quantas vezes vocês ouviram essa passagem? Uma quantidade enorme. Né? Ninguém precisa falar aqui, não. Vocês já pararam para tentar entender essa passagem? O que essa passagem fala para nós? Né? Porque, afinal de contas, Jesus elogia esse administrador. Né? Porque é estranho, né? O mestre elogia o administrador, que é um administrador desonesto. Né? O mestre elogia um administrador corrupto, safado. E será que isso é o que é bom? Será que é bom ser desonesto, corrupto e safado? É isso? Sabe, é porque as pessoas, às vezes, elas estão tão preocupadas em ler a letra da lei de forma, vamos dizer, exatamente o que está escrito, né? Aquilo que está escrito desse jeito e tal, de uma forma tão retinha, tão certinha, que acaba que a gente, às vezes, não consegue fazer uma interpretação correta.
né? E quem tem dificuldade para interpretar isso aqui, eu faço questão de dizer a vocês, porque eu acho que é importante, né? Quando eu era mais novo, eu tinha muita dificuldade com essa passagem. Eu ficava achando a escrita errada aqui. Eu achava que tinha uma tradução errada, busquei uma tradução errada, vários, não tem algo errado nessa tradução. Eu ia lá, procurava e não achava nada de errado nessa tradução. E aí, um belo dia, estalou a lâmpada, a gente explodiu a lâmpada. Como é que eu não pensei nisso? Então, vamos ver uma coisa. Objetivamente, Jesus, né, o Senhor, elogiou o administrador desonesto. Por que ele foi elogiado? Por quê? Porque ele foi desonesto. Não é, Bernardo? Mas ser desonesto é algo que mereça elogio? Aí é que a gente tem que entender. Porque para a gente pegar as coisas, a gente tem que ler com cuidado. Né? O Senhor elogiou o administrador desonesto porque ele agiu com esperteza. Com efeito, os filhos deste mundo são mais espertos em seus negócios que os filhos da luz. Aqui você estabelece uma dicotomia, uma contraposição, né? E essa contraposição é importante para que a gente entenda algumas coisas, né? Eu já falei algumas vezes aqui, vou continuar falando. Normalmente no Evangelho, quando você fala em mundo, você não está falando num local geográfico, mas você está falando numa forma de pensar, né? Porque de vez em quando eu ouço as pessoas assim, a gente para ser santo tem que se afastar do mundo. E aí muitas pessoas acham que se afastar do mundo é deixar de ir no baile, deixar de ver filme, deixar de, sei lá, pular carnaval, essas coisas assim. Não. O mundo, quando você vê ele no Evangelho, é uma postura, é uma forma de viver. Tá? O mundo é tudo aquilo que te afasta do plano de salvação. Então você pode estar dentro da igreja e estar no mundo. Porque se você está na igreja para ter poder, para ter riqueza, se você está na igreja para se mostrar melhor do que os outros, se você está na igreja para enriquecer, se você está na igreja porque você quer ser a pessoa mais importante da igreja, isso é mundo, mesmo dentro da igreja. Então aqui ele fala assim, os filhos deste mundo, ou seja, aqueles que resolveram se tornar pessoas que se opõem ao plano de salvação. São mais espertos em seus negócios do que os filhos da luz. E aí a gente tem que entender o que significa a palavra ética. Né? Ética vem de ethos, vem de comportamento. Então a ética é a forma que você espera que a pessoa se comporte. Como é que eu espero, por exemplo, que um médico, como eu sou, se comporte? Você acha que o médico tem que tratar as pessoas mal ou bem? Você acha que o médico tem que se preocupar com a dor ou não? Ele tem que ser uma pessoa cuidadosa, carinhosa, ou ele tem que ser um grosso? Né? Por outro lado, como é que você espera que, por exemplo, vamos pensar aqui, qual é a sua preocupação quando você vê um advogado? Como é que você se preocupa que o advogado se comporte? Ele tem uma forma de se comportar. Então, pessoal, existe uma ética, né? Essas carinhas aí, eu não mandei. Ah, você não mandou as carinhas. Foi outro Torricelli, André. Ou foi um acidente? Foi o João que mandou. Conta para mim depois essa história. Mas sabe,
Então, existe uma ética. Existe alguma coisa que é esperado que ocorra. Por exemplo, se você pensar num escoteiro. Escoteiro é uma pessoa, deve ter sido acidente, acontece, eu já aprontei isso também. Se você pensar um escoteiro é uma pessoa que está pronta para resolver. Se ele está no meio de um grupo e surge um problema, se ele é um bom escoteiro, ele vai tentar resolver, ele vai assumir a liderança para resolver o problema. Né? Agora, por incrível que pareça, existe ética de todo tipo. Então, o pirata tem uma ética. Existe uma forma do pirata se comportar. E o corrupto, safado, bandido desse administrador, ele está seguindo a ética de um administrador corrupto, safado e bandido. E como administrador corrupto, safado e bandido, ele tem que ser inventivo. Então, ele foi muito inventivo na safadeza dele. Ele foi muito inventivo na corrupção dele. Ele bolou uma forma de safadeza que as pessoas não conheciam. E aí Jesus fala, tá vendo? No comportamento dos filhos do mundo, eles são mais inventivos que os filhos da luz. E aí, pessoal, é que vem o problema. Esse é que é o problema. Né? Vamos falar sério. Qual é o comportamento do filho da luz? Qual o comportamento que você espera de alguém que segue a Jesus? O que você acha que alguém que segue a Jesus deve fazer no mundo? Então nós perdemos o carro, não é direito mesmo. Quem deve se comportar, né, é aquele que age, né? Quem age no mundo como filho da luz deve ser aquele que deve fazer o papel de Jesus. Para que Jesus veio ao mundo? Né? Jesus veio ao mundo para salvar o mundo. Né? Jesus, quando veio ao mundo, veio para nos orientar na forma de viver neste mundo, para que em algum momento a gente possa se encontrar com Ele na vida. Né? Porque a vida é uma só. Ela é dividida em 2 momentos, mas a vida é uma só. Entendem isso? E aí, vamos lá. Né? Como é que a gente resolve essa charada? Do mesmo jeito que o administrador honesto foi esperto na sua desonestidade, inventou uma forma nova de desonestidade para obter o seu desejo, ou seja, dentro da sua vida desonesta, ele foi um desonesto genial, né? Nós, enquanto filhos da luz, estamos sendo espertos. Porque as pessoas acham que a palavra esperto quer dizer desonesto. Não. Ele foi esperto na desonestidade. Nós somos espertos na honestidade. Nós somos espertos em sermos missionários. Nós somos espertos em levar a palavra de Jesus ao mundo. Nós somos espertos na caridade que nós fazemos. Nós somos espertos quando nós discutimos com o mundo os valores de quem segue a Jesus. Entendem isso? Esse é que talvez seja a grande lição desse texto, que a maior parte das pessoas ignora. Inclusive eu ignorei. Porque é importante que vocês entendam que
a interpretação da palavra para mim é uma coisa que você faz de hoje para amanhã. Você não acorda de manhã e fala assim, a partir de hoje eu vou pegar toda a leitura do Evangelho, toda a leitura dos Atos, das cartas, do Apocalipse, do Antigo Testamento, e vou entendê-lo nos dias de hoje instantaneamente. Pam! Quem dera fosse assim, seria fácil. Não, não é. É necessário que a gente se dedique, que a gente pense, é necessário que a gente, inclusive, às vezes fique meio perdido. Né? E aí a gente tem que inventar formas novas. Né? Em março a gente esbarrou-se com um problema. Né? Eu vou ficar dentro de casa. Não tenho mais como falar para as pessoas. O que eu vou fazer? Não sei, eu vou chorar, não consigo mais pregar o Evangelho, ah, meu Deus, não sirvo mais para nada. Né? Nós temos que ser espertos como filhos da luz. Surgiu a live. Né? Essa é a coisa nova que a gente tem que fazer. Né? Algumas pessoas, eu sei de algumas pessoas que distribuem essa live para outros. Né? Eu sei de algumas pessoas, como o diácono Marcos Gaioso, que não faz uma live todo dia, mas escreve um texto todo dia. Eu e ele temos problemas, não podemos sair de casa. Então nós temos que inventar. Existem outras formas que a gente pode fazer, né? Tem uma paroquiana nossa que me mandou a foto, né? Que a filha e o genro fizeram quentinhas e distribuíram quentinhas. E falou assim, algumas pessoas dormiram com a barriga bem quentinha essa noite. Que coisa linda, né? Que coisa linda, maravilhosa, né? O que a gente não pode fazer é parar pelo meio do caminho, né? A gente tem que pensar a cada momento uma forma diferente de ajudar os outros. Uma forma diferente de mostrar ao mundo quem é Jesus e por que seguir com Jesus é algo que vale a pena, é algo que seja interessante. É algo que nos dê um motivo e que nos leve a ser diferentes. Né? Então, você às vezes pode virar para as pessoas e falar assim, eu quero ser um filho da luz esperto. Bernardo, esperto. Eu quero mostrar a luz de uma forma diferente. Eu quero mostrar a luz de uma forma que as pessoas nunca viram antes. Eu quero mostrar ao mundo Jesus onde eles nunca pensaram que a gente pudesse vê-lo. Entendem isso? Essa é a coisa legal da gente fazer. Que formas a gente tem que a gente pouco explora para mostrar Jesus ao mundo? Que formas a gente pode, novas, que a gente nunca imaginou, que a gente pode vir a fazer isso? Quais são as coisas que a gente já fez, parou de fazer e que se a gente trouxer de novo a fazer, a gente pode fazer diferente? Né? Temos que arrumar formas novas, jeitos novos de mostrar ao mundo a luz. Nem que seja a gente ser um espelho. A luz está ali, a gente espelha a luz e joga para o outro lado e as pessoas vão ver. Né? Fátima, ontem à noite, rezei um terço pelos meus irmãos de rua em casa. Eu estava com frio e ele aos relentos, então rezei o terço. Muito bom, acho que é importante isso, é realmente importante. Né? E assim, sabe, Fátima, eu acho que a gente tem que, por exemplo, começar a cobrar das pessoas. Cobrar. Né? Isso, por exemplo, é uma coisa que a gente não está fazendo. Vamos cobrar dos governantes que eles tenham
uma política pública para os nossos irmãos de rua. Né? Mas, Bernardo, mas isso tem a ver com seguir Jesus? Tem. Tem. É uma forma da gente mostrar quem é Jesus no mundo. Né? Qualquer coisa que você puder fazer no mundo, você pode fazer e usar essa coisa para mostrar Jesus no mundo. Então nós temos que ser espertos, nós temos que pensar formas novas, formas diferentes, algo que atraia os outros. Bernardo, mas as pessoas, se elas conhecessem Jesus, elas veriam que era muito bom e tal. Concordo, não vou discutir com você. Né? Mas você se lembra o eunuco, quando conversa com o diácono Filipe? Você entende as Escrituras? Como eu posso entender se ninguém me explica? Como as pessoas podem conhecer Jesus se ninguém lhes apresenta? Né? E aí, pessoal, talvez a gente tenha que fazer coisas que a gente nunca imaginou na vida da gente. Coisas até que a gente olha e fala assim, será que eu estou fazendo certo? Será que isso que eu estou fazendo é isso mesmo? Será que a forma de eu levar as questões adiante estão certas? Eu posso estar errando. E aí o Papa Francisco, no Evangelho Gaudium, ele fala assim, eu prefiro a igreja em saída que erra do que a igreja que fica encismada dentro de si. É essencial que a gente seja administrador esperto. Né? Que a gente seja um bom administrador, que administre bem os dons que Jesus nos deu para levar a salvação ao mundo. Se não, a gente vai continuar ouvindo que os filhos deste mundo são mais espertos que os filhos da luz. Amém? Bom, pessoal, o que eu tinha para falar para vocês hoje era isso. Né? A minha reflexão, eu espero que ela tenha sido proveitosa, que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado com ela, que ela possa trazer para vocês momentos de reflexão. E muita gente não conhece Jesus. Eu tenho uma vizinha que não conhecia Jesus. Eu apresentei para ela e hoje ela está na igreja. Muito legal, Fátima. As duas Fátimas deram amém. Né? E Fátima, você já pensou, né? Já pensou o que você fez para apresentar Jesus para essa sua amiga? Você usou de algum subterfúgio especial? Você abordou de uma forma que os outros não tinham abordado? Porque eu acho que isso às vezes é o que falta para a gente, sabe? A gente tem que tentar fazer coisas diferentes, né? Foi muito bom, diz a Fátima, deve ter, maravilhoso, né? Maravilhoso quando a gente consegue fazer uma mudança na vida das pessoas, né? É muito bom a gente fazer isso, por isso eu digo que a gente tem que pensar formas diferentes, né? Não existe uma profissão no mundo que você não possa, por essa profissão, mostrar Jesus ao mundo e tornar o mundo melhor. O problema é que a gente tem que pensar diferente, a gente tem que agir diferente, né? Não, por uma palavra que ela disse que eu era de Deus. Então, olha, interessante, né? Você usou uma frase dela para mudar a cabeça dela. Né? É isso que eu falo que a gente tem que trabalhar. Né? Então, comecei a evangelizar ela, mas eu acho que é isso mesmo. Né? Eu vivo dizendo que às vezes a gente nem imagina. Né? Eu tinha um amigo meu que eu brincava que
que ele era o Colombo de Jesus. Não sei se vocês se lembram desse seriado de um investigador. Colombo não, Columbo. O investigador, ele começava a conversar assim, não, você estava em tal lugar? Estava. Ah, o pão da padaria ali da esquina é bom? Ah, é bom. Ah, e você prefere o pão salgado ou o pão doce? Ele começava com umas perguntas assim. E dali a pouco as perguntas iam caindo para um lado. Até que ele encostava na pista que ele queria. Então, esse colega meu era gozadíssimo. A gente estava numa discussão qualquer, ele começava, não, mas e isso? E aquilo outro? E aquilo outro? Dali a pouco ele chegava caía na religião. Então, ele usava perguntas absolutamente triviais, sem assim. Né? Você gosta de chocolate? É. Mas tem um chocolate mais chocolate que o outro? Ele ia assim, com as perguntas. Ele dizia, que bodega doida é essa que ele está perguntando? O que tem a ver chocolate com essa história? E por aí. Dali a pouco ele caía lá no que a gente queria. E as perguntas que ele fazia, a princípio, eram absolutamente sem sentido, mas que você ia respondendo. Né? Eu nunca vi ninguém fazer isso a não ser ele. Né? E eu nunca consegui fazer o que ele faz, mas ele faz. Isso é ser esperto. Né? Você pega, por exemplo, os diversos grupos que nós temos na igreja que seguem a espiritualidade franciscana, por exemplo. Né? Como aquela atividade deles, às vezes, inclusive, né, sem propriamente ter dinheiro, né? A maior parte vários deles são mendicantes. Como eles conseguem fazer coisas? Como eles nos confrontam com uma realidade e nos levam a refletir sobre a nossa realidade. Né? Santo Inácio de Loyola, por exemplo, ele desenvolveu os exercícios espirituais dele. Né? E por aí vai. Sejam vocês pessoas espertas e pensem em formas novas. Tá? Vou me despedir, amanhã a gente se encontra de novo, às 15h30, como sempre. Quem puder, dá um pulinho, dá uma olhada no blog do Gaioso, Diaconia da Palavra, blogspot.com. Vai lá e assiste, tá? Tchau, tchau, pessoal. Paz e bem. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Oscar Romero, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Aqueles que podem, fiquem em casa. Os que precisam, tomem cuidado. Todos vamos usar máscaras, todos de máscara. Tá? Isso vai passar. Até lá, fiquem protegidos. Glorifiquem o Senhor com a vossa vida. Sejam espertos. Amém. Tchau, tchau, pessoal.